Bem-vindos ao AgroIn Radar Bioeficiência. Eu sou Isabel Martins, da Vida Rural, e hoje estamos a estrear um novo formato multimédia, onde vamos, durante as próximas semanas, lançar conteúdos na área da bioeficiência. O kick-off foi dado hoje com duas lives, a primeira que realizámos esta manhã, sobre bioenergia, e esta tarde estaremos a falar de solo, de regenerativa e de tudo aquilo que implica este ativo precioso para nós podermos fazer uma agricultura cada vez mais eficiente e, simultaneamente, trabalhar na questão da transição agroecológica. Durante estes 3 meses, como vos disse, esta plataforma multimédia de informação sobre bioeficiência vai lançando conteúdos sobre temas tão variados como a bioenergia, as biosoluções, a eficiência hídrica e, naturalmente, também toda esta questão do solo e da regenerativa. Fica o convite para irem passando pela página do AgroIn na Vida Rural. Iremos lançando estes conteúdos, como vos disse, nos próximos 3 meses, sempre ligados ao tema da bioeficiência. Esta tarde, a proposta que temos é refletir um pouco sobre a questão do solo, o solo como um ativo, e trazer aqui alguns casos práticos de quem está a trabalhar efetivamente esta questão, seja com projetos pilotos mais focados em culturas específicas, seja de uma forma um bocadinho mais purista daquilo que nós chamamos a agricultura regenerativa. E tenho connosco e passo a apresentar, já aqui à minha esquerda, o professor Francisco Gomes da Silva, da AgroGES, que é também agricultor, e é muito nessa qualidade que ele também estará aqui hoje a apresentar o seu caso. Tenho também Jorge Soares, que está aqui um bocadinho com o chapéu da maçã da Alcobaça, da Associação dos Produtores de Maçã da Alcobaça, para nos falar aqui dos projetos também de transição para os ecopomares, que está a ser trabalhado ali na fruticultura do Oeste. Temos connosco o Paulo Carvalho, da Vivid Farms, aqui também um caso muito emblemático na agricultura regenerativa, e vai estar connosco, penso que também já se pode juntar a nós, que está remoto. Aqui está, já o estou a ver aqui no nosso ecrã, o Diogo Pinho, do Monte Silveira, também aqui uma exploração agrícola de referência na área da regenerativa. Diogo, seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui connosco hoje e também pela vossa disponibilidade para podermos partilhar estes projetos que estamos a fazer, muitas vezes não muito conhecidos, outras vezes não muito compreendidos, e portanto hoje o que queremos de facto é clarificar, é informar e perceber um bocadinho o que é que já está a ser feito, o que é que podemos aprender uns com os outros, mas sobretudo, como eu disse, desmistificar também um bocadinho aqui estas ideias que às vezes nós temos ligadas à sustentabilidade e à agricultura regenerativa muito esotéricas, não é? Muitas vezes tem aqui envolvido com certo esoterismo que convém também desmistificar. Paulo Carvalho, se calhar começaria por si, para nos explicar, temos aqui um caso engraçado de uma empresa que começa por comercializar produtos agrícolas, numa lógica, a Vivid Foods, não é? Numa lógica muito de alguns produtos biológicos, ligados realmente a uma alimentação mais saudável e mais sustentável, e que depois acaba por entrar na agricultura e se tornar agricultor, não é? Queria que nos contasse esta história. Sim, a Vivid Foods, antes de mais, muito obrigado pelo convite. A Vivid Foods transforma e comercializa essencialmente produtos convencionais. E o que acontece é que nós estamos num negócio, aliás, a minha carreira foi sempre feita no setor alimentar, há cerca de 30 anos, e temos a Vivid Foods desde 2013. Talvez seja de senso comum nós compreendermos que o sistema alimentar pode servir bastante melhor à saúde das pessoas e os ecossistemas e o planeta. Bem, nós compreendemos isso há cerca de 4 ou 5 anos e quisemos mudar o nosso modelo de negócio. Ou melhor, queremos a médio e longo prazo mudar o nosso modelo de negócio. O que é certo é que quando procuramos os parceiros, os nossos atuais parceiros, os nossos atuais fornecedores, de alguma forma uma predisposição deles para fazer a transição, no nosso caso que mais comercializamos é carne, e pensar alimentar novamente, por exemplo, vacas a erva, não é? Criar as vacas a ervas, porque há esta imagem sempre que as vacas são o modo da fita, não é? Mas não é a vaca, é o como nós criamos a vaca. E a vaca pode ter um contributo efetivamente não muito bom para o planeta, não é? Se nós andamos a desflorestar a Amazónia para semear soja, não é? Mas pode ter um impacto super importante se nós a usarmos como, integrarmos nos nossos ecossistemas e se a usarmos como uma ferramenta. E é muito fácil fazer isso, e nós e muitos outros antes de nós
têm resultados bastante comprovados. E quando fomos à procura de parceiros que pensassem como nós, não foi fácil encontrar em quantidade, nas quantidades que nós necessitamos. E então sentimos que tínhamos que ir para a agricultura, obviamente para ir produzindo alguns artigos, alguns animais para nós e outros artigos, mas para de alguma forma também criar demonstrativos que é possível fazer de outra maneira. Mas não tinha experiência anterior nenhuma de agricultura. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi sem vícios, portanto. Se calhar não, tinha outras limitações, não é? Que tinha os tais ossos do ofício que nos trariam bastantes limitações. Viemos de mente aberta, tentámos aprender com quem já estava nisto há um pouco mais tempo que nós. Estamos a falar em 20 hectares, numa primeira fase, agora mais. Sim, agora temos cerca de mais 100. Mas começámos com 20 hectares, integramos logo animais, porque no nosso compreender da natureza não é possível a evolução, o mundo que nós herdamos é uma coevolução dos 5 reinos, agora os 3 domínios, não é? Mas dos 5 reinos. E no meu compreender, ou no nosso compreender, é impossível nós tirarmos um reino da natureza e esperar que a natureza se comporte da mesma forma. Claramente é impossível. E nós vemos os nossos solos e os nossos pastos, que não temos grande intervenção, é praticamente só os animais, e temos os dos vizinhos, que fazem exatamente, ou melhor, não é exatamente a mesma coisa. Também têm animais, mas não fazem o maneio que nós chamamos o maneio holístico, ou o pastoreio rotacional, e vemos impactos completamente diferentes. E então, se formos ver um olival que não tem sequer animais, ainda mais diferente não é? Paulo, só para percebermos melhor aqui a experiência, quando partiram logo à cabeça só fazer regenerativa, não é? Portanto, a agricultura convencional estava fora do vosso radar, é isso? E o que é que escolheram, para além da parte dos animais, da pecuária, o que é que escolheram também para poder testar a nível de culturas? Nós fazemos azeite, o que nós temos em grande quantidade, os animais, que, apesar pronto, ou melhor, é um projeto grande, ainda não temos muitos animais, temos cerca de 70 neste momento. Bovinos? Temos bovinos, sim. Sim, temos também algumas galinhas que integramos, mas o que nós queremos escalar rapidamente é os bovinos. Temos muito azeite também, temos uns milhares de oliveiras centenárias, muitas delas centenárias, é tudo em olival tradicional, e temos hortícolas, produzimos cerca de 70 espécies de hortícolas ao longo de todo o ano, sempre sazonais. De alguma forma, toda esta experiência que nós estamos a fazer, fazemos um tipo de agricultura ou uma escala que se chama Market Garden, que são camas relativamente pequenas, com muita intervenção manual, não como a gente verá a produção no futuro, que nós vamos ter que de alguma forma pôr máquinas e fazer em maior escala, mas como forma de aprendizagem, quanto a nós é muito melhor, porque permite muito mais contacto com a planta, ou muito mais contacto com o solo, e para nós nos formarmos a nós próprios, no caso mais a minha mulher, que toma conta, a Ana, que toma conta da produção, e para formar os nossos colaboradores, este contacto com o solo, este contacto com a planta, perceber como é que a planta reage, perceber as dificuldades que há, por exemplo, agora que começamos o tomate, como é que se pode evitar prevenir o míldio, por exemplo, sem os fungicidas da agricultura agroquímica, não é? Este contacto e esta aprendizagem toda é muito importante, porque nós temos de trabalhar sempre na prevenção e não temos aquelas ferramentas que tem a agricultura química, não é? A agroquímica, em que nós temos um problema, temos a solução para ela. Nós, quando temos um problema... Aqui não há uma receita já pré-feita, não é? Temos preciso ir essa receita, aprender. Não. É uma aprendizagem constante, é um ano melhor que o outro, pronto, no fundo, criamos ecossistemas acima de tudo, não é? Nós pegámos numa propriedade que estava algo degradada, ou bastante degradada, não tínhamos praticamente crescimentos nos pastos, os pastos cresciam 3, 4 centímetros, porque havia muita compactação, também havia alguns desequilíbrios químicos provocados, porque para lá de haver sempre muita exportação de feno e tudo isso, não havia reposição de micronutrientes, por exemplo, não havia absolutamente nenhuma, não é? Estamos sempre a exportar, vai haver sempre alguns desequilíbrios, e é muito aprender a usar as ferramentas mais avançadas
pode haver para identificarmos os desequilíbrios, corrigi-los e depois deixar a natureza funcionar, e é o que Não nós temos falámos aqui da aprendido. vossa localização, estão no Ribatejo, não é? Estamos em Casével, entre Santarém e Torres Novas. Muito bem. Aqui para uma questão mais lógica e para percebermos aqui um caso também mais de uma agricultura regenerativa também criada de genes, eu agora tentava falar com o Diogo, Diogo Pinho, para nos contar aqui um bocadinho também aqui a perspectiva do Monte Silveira, aqui também com uma dimensão um bocadinho superior, não é? Estamos a falar aqui de uma área mesmo muito grande, mas queria que nos apresentasse aqui um bocadinho o Monte da Silveira e esta gênese toda também da agricultura regenerativa. Obrigado, Isabel, e obrigado pelo convite a integrar esta conversa, que eu acho que é sempre fundamental nos dias de hoje trazer novas perspectivas para a componente de como se produz, e especialmente não tão focado na produção, mas focado um bocadinho mais na questão do solo, porque tendo solos saudáveis e equilibrados, temos garantida a nossa produção e não tanta dependência de fatores externos ligados à questão da agroquímica. No Monte Silveira, o Monte Silveira então é uma herdade que tem cerca de 700 hectares e estamos localizados em Castelo Branco. E o Monte Silveira, para além obviamente da produção, ou seja, assenta em 3 pilares fundamentais, que é a agropecuária, ou seja, temos tanta produção de cereais, leguminosas, como também a questão da produção de animais, e concordo com o Paulo, os animais são fundamentais quando estamos a falar de regeneração do solo. E depois temos aqui também a questão das culturas permanentes, desde olival, amendoal, marmelo, medronho, ou seja, temos bastante diversificação para a questão da produção, que obviamente traz diversidade para a herdade, mas também traz diversidade económica, e isso também torna a questão da resiliência económica importante. Depois, para além disto tudo, temos ainda aqui a questão da componente de investigação, ou seja, é uma componente também... Diogo, desculpa interrompê-lo, já iria falar com mais calma consigo sobre esta questão da componente de investigação e como é que se liga tudo isto. Agora perguntar-lhe-ia o porquê da escolha destas culturas. A pecuária parece-me um bocadinho mais óbvia, não é? Pela própria natureza da agricultura regenerativa, não é? Onde a questão da introdução dos animais no sistema é quase uma condição sine qua non, não é? Podemos discutir em algumas áreas, e já tivemos esta conversa numa recente conferência que tivemos por causa da fruticultura dos frutos secos, não é? Que pode haver aqui questões de sanidade e questões até de estar em conformidade com o Global Gaps quando estamos a falar em frutos que caem no chão, por exemplo, e podem ter um contacto com o solo, mas para além desta questão da agropecuária, dizia eu que é um pouco mais óbvia, porque a escolha destas culturas dos cereais, das leguminosas aqui na questão do olival, vou presumir que é um olival tradicional que já estaria na propriedade, não é? Ou não? Sim. Ou foi um olival mais recente que plantaram? A ideia de ter este tipo de produção, ou seja, quando falamos da questão dos cereais e das próprias leguminosas, sempre foram culturas que produzimos. O que fomos alterando foi a forma como as produzimos e a forma como tratamos o solo. Ou seja, por exemplo, posso também partilhar aqui, que não é segredo nenhum, desde 2024, ou seja, há 2 anos atrás, mesmo estando em modo de produção biológica, ou seja, também esqueci-me de referir que já estamos em modo de produção biológica desde 99, ou seja, já é um longo caminho que tem sido percorrido, mas só o biológico por si só não é resposta para a regeneração do solo, temos que fazer um bocadinho mais, e os cereais, juntamente com as leguminosas, trazem aqui um aporte tanto para a questão da resiliência económica, ou seja, temos aqui diversidade de produção, como também depois para a diversificação da própria produção, no sentido de focar na regeneração do solo, ou seja, deixamos há 2 anos de fazer, mesmo em biológico, monocultura, ou seja, crescemos sempre cereais em intercropping com leguminosas, ou seja, quer isto dizer, temos sempre uma linha de cereais pareada
com uma linha de leguminosas, e isto obviamente que traz um efeito bastante positivo para a questão da produção, porque conseguimos cortar totalmente a questão, por exemplo, de adubações orgânicas, porque temos, digamos, o cereal e a leguminosa a trabalhar em sinergia. E estando o cereal e a leguminosa a trabalhar em sinergia, estamos a trabalhar para o fator mais importante, que é a componente química e física, que é o fator biológico do solo. Ou seja, ter solos biologicamente ativos é um passo importante e é um passo principal que deve ser dado quando falamos em agricultura regenerativa. Ou seja, quando estamos a fazer, por exemplo, a questão da transição, em que, digamos, os solos estão, vamos dizer, desconectados da produção, ou seja, em que são baseados muito em inputs agroquímicos, o primeiro passo a dar é reavivar ou restabelecer estas comunidades biológicas que existem no solo e que depois são elas que vão providenciar os nutrientes que existem no solo e no ar. Se pensarmos que o principal componente do ar é azoto, ou seja, temos azoto de graça em todo o planeta, o foco aqui é ter práticas que promovam esta microbiologia e que fixem esse azoto no solo que depois é usado para as próprias culturas. Depois aqui numa componente mais de culturas permanentes, a ideia é exatamente sempre a mesma, ou seja, ter o solo sempre coberto, ou seja, quando não temos, aqui voltando um bocadinho atrás, quando não temos o solo com uma produção de um cereal ou de uma leguminosa, eh, o resto do ano, o resto do tempo, tentamos sempre colocar, por exemplo, uma cultura de cobertura, porque tal como nós que necessitamos nos alimentar todos os dias, somos um organismo vivo, o solo é exatamente um organismo vivo que necessita de ser alimentado todos os dias. Então, esta componente das culturas de cobertura vem fazer o aporte, enquanto mais diversas, melhor. É exatamente como nós, não gostamos de comer batatas todos os dias, gostamos de ir diversificando. E a ideia das culturas de cobertura é exatamente isso, ou seja, as culturas de cobertura depois têm aqui um papel principal tanto para a questão das áreas onde são produzidas as culturas anuais, como depois aqui a questão das culturas permanentes. E só para dar aqui um pequeno exemplo, hum, nós temos o nosso amendoal, está sempre todo o ano coberto, quer seja na entrelinha, quer seja na linha, e por exemplo, um dos exemplos que nós estamos a ter e está a ter resultados bastante interessantes é a questão de, por exemplo, usar living molds, ou seja, usar culturas de cobertura na linha, com misturas de trevos, em que diminui drasticamente a manutenção das infestantes na linha, ou seja, praticamente não existem, e ao mesmo tempo já nos permitiram fazer a redução de azoto necessário para o crescimento do amendoal e para a produção da amêndoa. Ou seja, isto já estamos a ver aqui duas funções principais da própria cultura de cobertura, que para além de nos ajudar a fazer a gestão do próprio pomar, ajuda-nos também a fazer a gestão da própria fertilidade da cultura, que depois obviamente traz a longo prazo a própria regeneração do solo. Muito bem, portanto há aqui uma sinergia, uma ligação entre estas práticas regenerativas, no fundo que liga aqui a questão dos custos e dos benefícios deste sistema com uma série de questões, não é? Desde a mitigação, a resiliência, o próprio carbono, não é? Portanto, tudo isto tem uma interligação grande quando se olha para este sistema de uma forma muito sinérgica, não é? No fundo é um bocadinho isso Exatamente. que estava a explicar, não é? Como é que vai balanceando este amendoal que referiu. Estamos a falar num amendoal tradicional também? Não, é um amendoal intensivo em modo de produção biológico, ou seja, é um amendoal com um compasso 5x6 e só que a forma como é gerido, ou seja, a condução da cultura e a gestão da própria área é feito baseado exatamente neste tipo de conceitos, de manter o solo coberto, trazer diversidade e como o Paulo disse, e na mesma linha de pensamento,
a própria diversidade traz resiliência, porque, por exemplo, mais importante do que estar a atacar um problema é prevenir esse problema. E imagina, outra componente das culturas de cobertura é exatamente trazer essa diversidade para que a gente tenha os insetos auxiliares. Estou a dar um exemplo, em que uma vez que começamos a ter, por exemplo, problemas com a praga, se calhar não vale a pena estar a aplicar nenhum tipo de tratamento quando temos, por exemplo, o auxiliar que vai fazer o controle dessa própria praga. E isto entra também nessa ideia que referiu Isabel, na componente da sinergia entre qual é a nossa cultura principal e, obviamente, trabalhar tudo ao redor dessa cultura, pensando, obviamente, que o asset, que o que temos de mais valor em qualquer propriedade é o solo. E é aí que tem que ser Tem que estar o o foco, foco, não é? obviamente, sem desfazendo a componente económica e de produção. Muito bem, Diogo, já voltamos a falar. Eu agora passaria para si, Francisco, porque tem aqui um caso para partilhar connosco. Se calhar menos óbvio, porque quando falamos aqui, quando pensamos pelo menos em regenerativa, para além da questão da agropecuária, pensamos muito nas culturas, efetivamente, mas muitas vezes os cereais estão um bocadinho fora, um bocadinho deste radar, não é? O professor vai partilhar connosco aqui um projeto no setor do arroz, não é? Na cultura do arroz. Muito interessante. O professor está aqui um bocadinho, com uma voz um bocadinho rouca. Nem digo porquê. Pronto, mas como que se costuma dizer, é uma voz sexy, não é? Portanto, rouca, mas vai com certeza fazer-se ouvir muito bem. Sim, senhor. Eu primeiro começo por agradecer o convite para estar aqui. Vou tentar que a minha voz se porte bem até ao fim. E aquilo que a Isabel referia é verdade, ou seja, a AgroGES acompanha inúmeros projetos de diversos tipos e com muitos objetivos diversos, e este foi um projeto que a AgroGES abraçou, se calhar por razões um bocadinho particulares, porque é um projeto que eu, enquanto agricultor, queria desenvolver e precisava de quem o acompanhasse, e portanto achei que evidentemente, por todas as razões, a AgroGES era a entidade certa para acomodar o projeto e guiá-lo. E é um projeto centrado, é uma exploração de arroz. E basicamente, aquilo que nós procuramos, nós, todos os parceiros envolvidos, para além da AgroGES a coordenar a própria exploração, que é a Quinta da Foz, que era interessada, digamos assim, no desenvolvimento do projeto, e fomos buscar a Faculdade de Ciências enquanto repositório de conhecimento sobre, enfim, sobre tudo aquilo que é vivo no solo, que era isso que nos interessava. E fundamentalmente o projeto, resumindo de forma muito, muito simples, foi percebermos que nos 450 hectares de arroz que temos, notávamos, por um lado, que havia comportamentos diferentes nos diferentes canteiros, e a zona é muito homogénea em termos de solo, é aqui na zona da Alzira e do Benavente, portanto são solos muito, muito homogéneos entre si, mas havia comportamentos distintos da cultura, havia comportamentos distintos das próprias infestantes, e nós quisemos ir um bocadinho à procura das razões. E partimos de um princípio que podia ter dado errado, mas para quem estuda a estatística é um bocadinho colocar a hipótese nula em cima da mesa, que à partida é uma que possivelmente vamos rejeitar no fim da análise. Aquilo que colocámos em cima da mesa era que as diferenças existentes e aquilo que separava os maus canteiros dos bons canteiros, ou seja, canteiros com produtividades de topo e canteiros com produtividades medianas, estava muito centrado no microbioma do próprio solo. E partindo desse princípio, fomos à procura do que é que tínhamos no solo, sempre com o apoio metodológico da Faculdade de Ciências, metodológico e laboratorial, etc. E concluímos que, de facto, havia diferenças em termos de microbioma, quer na parte de fungos, mas essencialmente na parte de bactérias. Fizemos uma triagem, identificámos e acabámos por perceber que havia um
um Bacillus, que entretanto mudou de nome, deixou de ser um Bacillus e passou a ser um Priestia, uma Priestia, porque é uma bactéria, que tinha várias estirpes e que nos canteiros piores para nós, Piores em termos de em produtividade, termos de não é? produtividade, que eram em simultâneo os canteiros em que a pressão de infestantes, nomeadamente do arroz bravo, era maior, e isso provocava quebras de produtividade, por razões óbvias de competição, que este Bacillus Megatherium, assim que ele se chama, apresentava diferenças muito significativas para o mesmo Bacillus que estava presente nos canteiros mais folgados, digamos assim. E eram estirpes com uma capacidade muito maior de solubilizar o fósforo, aparentemente como uma reação natural dos organismos vivos, no caso da bactéria, que por estarmos em canteiros em que a pressão da competição pelo fósforo era muito grande, o fósforo existia menos disponível para o arroz e o Bacillus em presença especializou-se em solubilizar mais, de forma mais eficaz ou mais eficiente, se calhar, o fósforo que estava presente em formas não disponíveis. E, portanto, isto foi digamos, um passo importante, percebermos esta diferença relativamente a um micro-organismo em particular, que depois associámos a uma outra coisa que se tornou também muito relevante, que foi dizer, bom, se nós queremos mexer no microbioma do solo, portanto, conduzir o microbioma para um equilíbrio diferente daquele em que ele se encontra, devemos tentar introduzir externamente algo que, não estando presente, possa fazer falta. E aí entrou a parte dos fungos, com uma intenção, sem querer complicar muito, que foi produzir um substrato a partir de palha de arroz e de sobrantes do processo de secagem que nós temos instalado também na Quinta da Foz. Esse substrato é fermentado com um inóculo de fungos saprófitas. Pelo caminho, produzimos cogumelos, não porque os queiramos produzir especialmente, mas porque o fungo, no seu processo de desenvolvimento, origina cogumelos. E, portanto, nós tentamos otimizar as câmaras onde temos o substrato em produção inoculado para que possamos ter uma colheita de cogumelos, e o substrato que daqui resulta é depois usado para germinar sementes de arroz, reconstituindo uma prática antiga que era a constituição de viveiros, para depois, em vez de semearmos o arroz nos canteiros, fazermos a sua plantação. Porque é que isto é importante? É importante porque, na lógica da regeneração de algumas das características do solo, a possibilidade de não semearmos, isto é, de termos plantas atempadas que podem ir para o terreno um mês mais tarde do que a semente teria que ir para que o arroz completasse o ciclo, permite que tenhamos mais um mês para tratar o solo de forma mais interessante do ponto de vista da regeneração de algumas das suas características. Uma dessas características é o aumento da matéria orgânica, que conseguimos exatamente porque, ao plantarmos, as sementes são germinadas em tabuleiros que têm uma altura de 2, 3 centímetros desse substrato que foi previamente enriquecido com o fungo, do qual já foi retirado o cogumelo, e depois é inoculado com o bacillus, portanto com a bactéria, e portanto todo esse substrato orgânico é colocado no solo, porque o plantador é um plantador muito semelhante ao plantador de hortícolas, portanto tem umas pinças em que agarra uma planta de arroz, uma ou duas ou três, com um bocadinho do substrato e coloca no solo.
E pronto, e este é, digamos, a história. Isto é fascinante. Deste projeto. Eu não sei se percebe, mas Tem uma é segunda fascinante do ponto de vista das descobertas que fez, do ter conseguido também colocar aqui em marcha a circularidade numa série de subprodutos, assim podemos dizer, não é? Dos seus restolhos e tudo isso. Tornou-se produtor de cogumelos, não estava à espera. Agora vou ser aqui um bocadinho mais preciso. Produzimos alguns cogumelos. Todo este projeto está numa escala muito piloto, digamos assim. Aquilo que fizemos o ano passado, 2025, foram 2,5 hectares de arroz, seguindo este processo. Portanto, produzimos já on-farm. Portanto, o primeiro ano isto foi tudo feito aqui em Lisboa, na Faculdade de Ciências. O segundo ano já foi feito em Benavente, na Quinta da Foz, portanto, em condições de campo. Reais. Já conseguimos escalar para 2,5 hectares, montámos um pequenino laboratório para fazermos alguma multiplicação de inóculo, para termos câmaras com temperatura controlada, para que o fungo se desenvolvesse convenientemente, etc. E, portanto, fizemos 2,5 hectares. A parte dos cogumelos vimos-la acontecer. Não colhemos os cogumelos para fins comerciais porque não tínhamos a tecnologia suficientemente aprimorada e, portanto, do ponto de vista económico não compensava. Espero que os tenha aproveitado. Eu que sou uma grande apreciadora de cogumelos. Outros foram para o solo juntamente com o muito bem, com o acabaram por entrar nesta fazer reciclagem, muito bem. seu caminho. Já volto a falar consigo porque há aqui outras nuances do projeto que ainda não tocou e que são muito interessantes, mas agora iria falar com o Jorge Soares. Jorge, aqui no vosso caso, é um caso igualmente fascinante e digo isto com muita franqueza, porque estamos a falar aqui de um conjunto de produtores que estiveram toda a sua vida a trabalhar de uma forma muito convencional, não é? E de uma forma muito, também por receita, como estávamos aqui a falar, não é? Ou seja, sabiam que para produzir a sua maçã e para alcançar aqueles níveis de produtividade nós tínhamos que fazer assim, muito by the book, e de repente entramos aqui numa fase em que estamos a pensar em ecopomares. Em primeiro lugar, perguntar-lhe o que é que são estes ecopomares, como é que esta filosofia, se assim podemos chamar-lhe dos ecopomares, entra nesta agricultura, que é uma agricultura convencional, na verdade, e se calhar um pouco mais conservadora pela metodologia que vinham usando ao longo dos anos. Como é que este conceito aterra nos produtores, aqui muito concretamente nos produtores da maçã de Alcobaça, e o que é que está a acontecer neste momento? Muito bem. Obrigado pelo convite e por podermos partilhar um pouco destes nossos projetos e também, para falarmos do futuro, temos que falar aqui um bocadinho do passado e não a queria contrariar, mas... mas contraria à vontade. Mas só aqui nesta introdução, porque quando nos constituímos, quer enquanto IGP, quer enquanto marca coletiva, enquanto IGP... no final da década de 80 e enquanto marca coletiva já no ano 2000, mas voltando ainda à IGP, nós fomos a primeira IGP que nos obrigávamos a nós próprios a adotarmos a prática da proteção e da produção integrada. Tivemos até algumas dificuldades em impor isso no caderno de encargos, porque na altura éramos considerados elitistas por estarmos a obrigar todo um território a ter que produzir num sistema que as IGPs entendiam algumas pessoas que não era para isso, as IGPs e os DOPs era para manter a tradição, era para manter a regionalidade, era para manter a tradicionalidade, mas nós percebíamos... Já havia uma lógica de sustentabilidade à partida. De sustentabilidade, e por 3 razões. Nós sabíamos que a nossa região era muito pequena, a propriedade era muito pequena, era muito dividida, não havia associativismo, tínhamos produtividades baixas, íamos continuar a ter, temos um clima ótimo para produzir sabor, mas não temos um clima ótimo para produzir quantidade e crescimento, e achávamos que tínhamos que marcar a diferença. E já havia uns movimentos no centro da Europa que caminhavam, Suíça, Tirol, e nós queríamos um bocadinho ganhar espaço, porque éramos identificados como uma atividade, por estas características que eu falei, que não iria ter futuro, pela dimensão e por tudo. Nós tínhamos uma produtividade média em Portugal, quando a adesão à Comunidade Europeia, de quase 1/3 dos franceses, por exemplo. E tínhamos um grau de associativismo de 1/6.
10 a 12%, na altura a França já tinha quase 70% de associativismo na produção, eram maiores e estavam mais organizados, por isso era. Então nós achávamos que para sobreviver tínhamos de ser diferentes. Então isto para dizer que nós neste início de década fizemos 30 anos de prática de proteção integrada e começámos a fazê-la antes de haver subsídios e de haver agroambientais. Era por uma questão de diferenciação que queríamos, era por uma questão de estarmos no mercado com outros atributos que não os da produtividade e da competitividade pura pelo preço e pelas quantidades, e também porque na altura havia umas pragas-chaves que obrigavam os nossos pais a tratar todas as semanas, e quanto mais se tratava, no ano a seguir, mais tratamentos era preciso fazer, porque o desequilíbrio era iminente. Então houve um conjunto de pessoas que de facto perceberam que introduzindo as práticas e os princípios da produção integrada, e isso verificou-se ao fim de pouco tempo, ou seja, ainda no final da década de 90, nós conseguimos com a limitação natural combater duas pragas-chaves que havia na região e com isso passámos a reduzir drasticamente o número de tratamentos. E também o outro objetivo era, já estávamos a querer ganhar o mercado e com isso também já tínhamos alguns parceiros comerciais que nos estimulavam. Pouco mais tarde nós conseguimos um cliente internacional que está em Portugal, mas foi porque conseguíamos produzir maçãs com muito poucos resíduos, com muito menos daqueles, ou seja, já com um número mínimo, 5 resíduos apenas, quando podíamos ter, não havia limite, não há hoje limite ao número de resíduos, desde que se respeitem os LMRs, não é? Isto para lhe dizer que, de facto, temos 3 décadas de prática de proteção e produção integrada com ganhos reais, ganhos de biodiversidade, ganhos de eficiência, ganhos de segurança e de limpeza, entre aspas, das nossas maçãs e ganhos de mercado. Mas ainda assim, Jorge Soares, mas não deixávamos de ser um sistema de agricultura convencional, sim. Ou seja, acaba por haver aqui um salto muito grande quando começamos a pensar em regenerativa, não é? Sim, o salto aqui foi um pouco também mas também tínhamos necessidade de evoluir, porque, entretanto, as práticas da proteção e da produção integrada, enfim, ficou-se por ali, passou a ser uma coisa normal e queríamos continuar com estes princípios de nos diferenciarmos e, por outro lado, reforçarmos e dar tração àquelas coisas boas, como o Paulo diz, aquelas coisas boas que já víamos a natureza a fazer, a natureza a funcionar, em que já podíamos substituir aplicações e muitas de produtos fitofarmacêuticos com a tal natureza a funcionar. E o termos passado para Ecopomars foi exatamente isso, foi queremos evoluir, queremos ganhar, queremos dar tração, e aquilo que já conseguíamos fazer ao nível da limitação natural, mas era toda uma biodiversidade que nós tratávamos ao nível do pomar, nós fomos olhar para o pomar do futuro e achávamos, bom, se pudermos reduzir ou substituir os adubos, se pudermos continuar, e já temos uma experiência própria que é possível reduzir aplicações de produtos fitofarmacêuticos. A Europa também quer que a gente siga esse caminho, 2030, etc. E nós temos pomares onde isso já se atingiu largamente. Ou seja, nós achamos que, para além desta visão que já tínhamos e desta vivência ao nível do pomar, que já nos trazia tanta biodiversidade e ganhos concretos e evidências concretas, um produtor de maçã de Alcobaça hoje não precisa de ser convencido de que é importante respeitar uma espécie de auxiliar ou uma outra espécie qualquer, porque já viveu ao longo destes últimos 30 anos com sucesso o poder abdicar de tratamentos químicos, porque a natureza faz-lhe o trabalho, quando antes... Bom, isto para lhe dizer que o que quisemos aqui foi fazer uma análise mais abrangente e, no fundo, queremos olhar para estes princípios de racionalidade e aplicá-los a todo nível. Quer dizer, hoje um ecopomar é um pomar onde nós queremos ser o mais eficientes possíveis, desde podermos produzir a energia própria, desde podermos usar a água da chuva quando o oeste está perfurado, não é? A agricultura, o consumo humano, a indústria no oeste não vive de grandes projetos hídricos, vive da água do subsolo, e a água do subsolo, não há dúvida alguma que a ano que passa, apesar de a academia continua-nos a dizer que não é preciso, algumas entidades da academia continuam-nos a não apoiar em alguns projetos que temos para a questão da água, porque no oeste chovem quase 20 vezes mais do que a agricultura
e a indústria e o consumo humano usa, e só 5% é que está capturada em Não é sistemas de retida. armazenamento. Bom, não temos tido aí apoio, porque de facto o Oeste tem reservas subterrâneas grandes, mas elas estão, mas cada vez mais profundas, cada vez mais caras de obter, cada vez com mais sais, e achamos que também não é o futuro. Por isso, um ecopomar é algo onde nós queremos olhar para tudo isto que fazemos neste aspecto da biodiversidade, passarmos a olhar para as envolventes do pomar, e quer dizer, e fazermos aqui um bocadinho o oposto de outras regiões e também trouxemos isto lá de fora, onde ou seja, termos áreas entregues à natureza, faz todo o sentido, nós termos áreas que não têm que ser de pomar, como no passado, já que tínhamos A pouca falar áreas de produtividade. conservação Áreas que de circundam os conservação, pomares. exatamente, e olharmos de facto para essas áreas marginais que, não tendo valor agronómico, tendo pouco valor económico, têm grande valor ecológico, e isso Mas, Jorge, na prática vocês já conseguem perceber esse valor? já, E olha, como é que esse estamos a valor estudar, ecológico olha, também ajuda ao valor andamos há depois vários anos económico? a estudar os insetos. Nós achávamos que as abelhas eram o grande polinizador do mundo e dos pomares. Do mundo pode ser, dos pomares não, porque as abelhas não gostam de macieiras nem de pereiras, não gostam das rosáceas. Mas há espécies autóctones, residentes, locais, que nem vão ao pomar do vizinho, andam no nosso, não transmitem tantas doenças como as abelhas que vão a 2 km de distância, e se houver um pomar com fogo bacteriano, elas coitadinhas vão lá e trazem para o nosso se não tiver. Bom, mas há espécies que são especializadas em rosáceas e visitam 200 vezes mais flores num dia do que uma abelha. E nós alugávamos abelhas e nós comprávamos bombos aos holandeses e temos tivemos a estudar isto com um biólogo já há 8 anos e temos de facto N abelhas selvagens, N insetos polinizadores, e temos para aí uma dezena de insetos, que são dípteros, são moscas, que são cirfídeos, que pensávamos que tínhamos só um, não, temos umas dezenas, que fazendo a polinização dos nossos pomares, e não é preciso mais, acabam por ser predadores brutais, em que com isto nós potenciamos. Nós antes quando víamos uma larva de cirfídeo por 5 ramos de árvore, já era um bom indicador. Nós agora chegamos a ter o contrário, que é 5 larvas de cirfídeos por ramo, que é a equação virada ao contrário, vezes 10. Às vezes já temos receio, como é que vamos alimentar estes cirfídeos todos quando acabar a floração? Bom, por isso é que temos áreas de natureza, temos as linhas de água naturalizadas. Na questão da água, não queremos viver só dos furos, mas queremos usar a água da propriedade, e temos casos, já com alguma dimensão, em que se rega com a água que chove na propriedade, e apenas capturamos um pouco, podíamos capturar mais, mas tínhamos que abdicar de mais área produtiva. Para poder fazer Sim, charcas maiores. mas o grande isso, é isso que ganho está a é dizer. este, temos um biólogo que nos estuda as aves, porque a partir do momento depois isto é mesmo multiplicador, e a velocidade é estonteante com que isto, como temos alguns projetos técnicos e científicos que conseguimos descobrir já a dimensão, mas isto vê-se visualmente, nós, como sabe, muitos de nós, e o professor Mexia, o professor Pedro Amaro obrigou-nos há muitos anos, quando fizemos os primeiros cursos de percepção integrada e percepção integrada, a ler o livro da Primavera Silenciosa, não é? Os pássaros deixaram de aparecer, ouviam-se menos, etc. Bom, nós vivemos isso no nosso território. Temos um biólogo que nos estuda as aves, e nós temos pomares que não fazemos nenhum inseticida já, e continuamos a fazer produtos fitofarmacêuticos, mas o facto de não fazer nenhum inseticida, o facto de dar espaço aos insetos, nós estamos a dar espaço a muito mais. Nós, no último ano, num destes pomares, estamos a estudar as aves, já vamos com 50 e tal espécies de aves que vivem no pomar. E das quais mais de 30 são insetívoras. Quer dizer, já estamos aqui a falar de um consumo de insetos muito superior a uma joaninha, que andávamos preocupados em manter as joaninhas dentro do pomar, mas uma joaninha come 60, 70 afídeos por dia. Bom, há aves que comem muitas vezes estas quantidades, comem 1/3 do seu peso, etc. Bom, as comunidades de termos zonas úmidas, as comunidades de morcegos ali da zona calcária dos candeeiros, está a invadir os nossos territórios, pomos abrigos e eles instalam-se, que até é difícil. Por isso, nós no início, quando punhamos abrigos de morcegos, a taxa de ocupação era de quando tínhamos 1 ou 2%, 5%, ficávamos todos contentes, porque eles não gostavam dos abrigos artificiais. Hoje é facílimo de pomos abrigos. Seja aqui um efeito multiplicador de todas estas coisas. Sim, e visível. Jorge E com Soares, com este impacto de um fruticultor que tenha sensibilidade para estes temas, havendo sempre uns mais do que outros, tem
esses resultados, vê isto, e estamos agora com este projeto também a querer, enfim, contaminar, inocular toda a comunidade de fruticultores, os seus colaboradores, e com muita formação e muita ação de sensibilização. Por isso, e como lhe digo, um ecopomar, por exemplo, tem que ter um bosque. Se não tem que ser mas tem que ter um bosque, ou seja, tem que ter zonas naturais, tem que ter zonas úmidas, tem que ter todo um conjunto de itens que nós entendemos e que obrigamos a nós próprios a ter. E começámos com 22 projetos piloto. A Associação da Maçã ofereceu um projeto piloto a cada organização membro, o que aconteceu nos últimos 2 anos. Tínhamos um objetivo deste ano, já por iniciativa das organizações, e para testarmos o grau de mobilização, de termos meia centena, foi o desafio que lançámos, mas no fim do ano tivemos que redobrar o desafio para 100, porque vamos ter durante o ano 2026, que é o ano em que já não é a associação a estimular, mas já são as próprias organizações de produtores a quererem e a multiplicarem, e passamos de 22 membros, foram 18 ecopomares, para, penso que vão ser 120, onde ainda não sabemos os números, mas como estão aqui também as propriedades maiores, as que têm condições para todo este conjunto de infraestruturas ecológicas, penso que dentro de 1 ano ou 2 nós temos a larga maioria da nossa área a ser produzida com este sistema e com estes resultados. E também, só para dar mais uma nota final, e depois também temos tido clientes que tem-nos ajudado, aqui para os produtores, não quer dizer que nos tenham financiado, mas têm tido sensibilidade e têm dado prioridade a este sistema agrícola, que sendo um sistema convencional, na verdade, exatamente, não é, e que ajudaram a materializar, e isto hoje, por exemplo, num grupo de distribuição, e claro que houve outros, o Lidl foi quem há 10 anos nos disse, nós só queremos 3 resíduos, nós queremos 1/3 dos LMRs, e queremos aqui mais uma equação, que é um AFRD, em que qualquer produto com um pequenino grau de toxicidade já não nos permite corresponder. Nós achávamos que não íamos capazes de responder, e foi possível. Mas hoje há este projeto com a SONAI, que do resíduo zero, em que hoje, dos 60 milhões de quilos que produzimos de maçãs de Alcobaça este ano, quase metade já foi produzida com 0 resíduos de produtos fitofarmacêuticos detetáveis, apesar de se terem usado. Mas quando se come uma maçã, às análises e aos métodos de análise em vigor, não há sequer quantidades que permitam estar na escala dos LMRs e dos níveis detetáveis, e de facto foi um grupo também e este programa da agroecologia... Esses estímulos e esta pressão do lado da grande distribuição também são super importantes para no fundo, para pressionar a produção a fazer esta mudança, não é? Mesmo que, claro que isto tem que ser estimulado e tem que ser valorizado, porque pode ser uma forma de aqui também estes serviços de natureza poderem estar a ser minimamente pagos, não é? O consumidor muitas vezes não tem que ser só os subsídios a pagar. É engraçado isso que está a dizer, Jorge, porque tenho ali estou a ver aqui no ecrã que há uma pergunta da audiência que vem exatamente nesse sentido, que essa regenerativa pode ser uma oportunidade para remunerar os serviços de ecossistemas, mas se calhar já lá vamos. Eu vou manter esta pergunta ali em stand-by mais um pouco. E Paulo, queria voltar a si, agora com esta questão de que o Jorge Soares tocou aqui, de haver aqui alguns produtores que são os influenciadores, e pegando aqui nesta questão dos influenciadores, vocês trabalham muito com comunidades, com escolas, com faculdades, com cozinheiros, não é? Portanto, da área da gastronomia, com médicos, eventualmente. Vocês trabalham com comunidades que podem servir, lá está, de comunidades influenciadoras, no fundo, para explicar esta necessidade de termos alimentos produzidos de forma mais saudável, não é? E mais sustentável, na verdade. Mas na influência que tudo isto também pode ter depois na nossa saúde, não é? O Paulo costuma dizer que se nós olhássemos mais para a forma como produzimos os alimentos, calhar gastávamos menos dinheiro em saúde, não é? Seguramente. Pronto. Mas a importância então de envolver estas comunidades também para passar a mensagem, nomeadamente das escolas, não é? Isabel, sim. A grande questão ou melhor, quem faz este tipo de agricultura, quanto a mim, acho que tem que ter 2 missões. Uma é produzir, ou melhor, a maior parte das pessoas que eu conheço têm 2 missões. Uma, naturalmente, é produzir alimentos e tentar ter um resultado económico com isso, mas o que eu sinto muito é que também é produzir consciência, e é um pouco isso que nós tentamos fazer. E para lá de produzir produzir consciência, também interligar os setores.
porque se a agricultura estivesse mais ligada, por exemplo, à saúde, nós se calhar tínhamos muito menos doentes. Precisávamos de gastar muito menos dinheiro na saúde, não é porque nós estamos essencialmente a tratar a doença. Quando nós vamos ao médico, é porque estamos já com algum problema, ou maioritariamente é porque estamos com algum problema. Quem vai ter um grande impacto sobre se nós estamos doentes, se vamos ficar doentes ou nós, vamos ser nós a escolher o que comemos, quando temos essa consciência e temos essa informação, e daí toda esta necessidade de ir ensinando os jovens e ir alertando os professores para o que nós entendemos que deve ser ensinado na escola, e ir criando toda esta consciência por parte da comunidade geral. É o que nós tentamos fazer, e acho que, de uma forma geral, quem está neste tipo de agricultura é sempre uma preocupação que tem, é criar ligações entre todos os setores, porque é assim que nós, como civilização, nós começamos a tratar as coisas por setores. Parece que as coisas estão um bocadinho desconectadas, não é? E seguramente que a saúde deveria começar no Ministério da Agricultura e não no Ministério da Saúde. Muito bem. Estamos aqui a galopar aqui no nosso tempo. Eu queria regressar ao Diogo. Diogo, há pouco já tínhamos começado a aflorar aqui este tema da investigação e desenvolvimento, e partindo aqui do testemunho que deixou aqui o professor Francisco, com este projeto de investigação e desenvolvimento que lhe permitiu descobrir aqui uma série de coisas que provavelmente não sonharia, não é? Ou não tinha seguramente certezas nenhumas, e que lhe permitiu, neste projeto piloto, já descobrir aqui uma série de coisas que são ensinamentos, se calhar, para depois poder escalar. Vocês estão envolvidos também, a investigação e desenvolvimento para vós é muito importante, não é? Perceber aqui um bocadinho por onde é que passam as vossas prioridades a nível da investigação e desenvolvimento aqui na regenerativa. Então, em termos ao nível da investigação, estamos a trabalhar com várias entidades, quer seja a nível nacional, quer seja depois também a nível internacional, e o foco é, é sempre que é o solo, ou seja, nós neste momento temos cerca de 18 projetos de investigação a ocorrer. A maioria deles são financiados pelo programa Horizon Europe, financiado pela Comissão Europeia, e o foco é sempre em associar as práticas agrícolas focadas para a componente da regeneração do solo, ou seja, ter sempre, quer seja, por exemplo, ao nível das culturas de cobertura, quer seja a integração animal, perceber tipo quais os efeitos e as sinergias que cada uma tem para o próprio solo e depois, obviamente, também para a própria cultura em si. E indo um bocado aqui, puxando aqui também um bocado a questão da saúde, também é algo que nós já estamos a trabalhar, ou seja, associar ou trabalhar aqui um bocadinho o conceito do One Health, ou seja, o conceito de uma só saúde, em que a saúde do solo está ligada à saúde da planta, à saúde dos animais e à saúde das pessoas, e no mesmo planeta. E então a ideia é exatamente essa, que é, por exemplo, associar práticas agrícolas que fomentem a saúde do solo, em que depois o produto, ou seja, a produção, é analisada e é comparada em termos nutricionais, ou seja, estamos a falar aqui em densidades nutricionais que depois nos permitem fazer este tipo de ligação de ponte desde a produção até o que vai acabar nas nossas mesas e, por consequência, que vai ter impacto na nossa saúde. Mas o foco é sempre um bocadinho este de que práticas trazem, mais do que produtividade, trazem um retorno de investimento. Ou seja, acho que também esta questão da produtividade tem que ser um bocadinho trabalhada, porque se calhar às vezes é melhor produzir um bocadinho menos para também manter mais dinheiro no bolso do produtor. Isso também é um bocadinho digamos, um dogma que tem que ser um bocadinho trabalhado, e depois pronto,
tudo arrastado à volta do Diogo, solo, vem a permita-me questão da interrompê-lo, biodiversidade. mas aí está a dizer que se pode trabalhar a questão da perda de produtividade ou de uma menor produtividade com mais rendimento para o agricultor por via da criação de valor dos produtos, da valorização dos produtos, é isso? Ou da diminuição de inputs que é colocado na produção. Ou seja, pode ser pelos dois, pela questão tipo de valorizar os produtos, por exemplo, como o exemplo que estamos a falar aqui das maçãs de Alcobaça, isso é um exemplo, como depois também da questão tipo a própria diminuição dos inputs ou das atividades que vão decorrendo ao longo do ciclo de produção. Se houver menos, obviamente há menos custos, e se houver menos custos, obviamente que a margem de lucro vai aumentar mesmo que a produção diminua. Quando estou a falar em produção diminuir, não é diminuir para metade ou menos do que isso. É haver uma pequena perda de produção, mas que isso se traduz em maior rendimento para o próprio produtor. E depois aqui ligado à questão da regeneração do solo, obviamente vem tudo inerente, que é a questão da biodiversidade, quer seja a biodiversidade que está no solo, quer seja acima do solo, desde que já falamos aqui, desde insetos até macrofauna. hum, e depois a questão aqui também da água, porque o próprio solo influencia na questão da água, ou seja, se tivermos solos mais bem estruturados, com maior atividade biológica, que construa matéria orgânica, estes solos vão atuar como esponjas, ou seja, e se temos, vamos dizer assim, uma esponja no campo, isto permite que a água da chuva fique mais tempo retida, e que haja mais umidade que depois, obviamente, é usada pela cultura. Ou seja, por isso é que o nosso foco é sempre aqui um bocadinho, tanto a parte da produção como a parte da investigação, no solo, porque ele é a base de diferentes serviços do ecossistema que depois vão ajudar à condução e à produção das culturas. Diogo, aproveitando que estava a falar nos serviços de ecossistema, esta questão que surgiu há pouco aqui na audiência de se a regenerativa pode ser uma oportunidade para remunerar os serviços de ecossistemas, como é que comenta? Eu acho que é uma excelente oportunidade. Eu diria que até é mais excelente do que a própria questão, por exemplo, só de estarmos a focar num único serviço, que é, por exemplo, o sequestro de carbono, e tem-se falado muito na questão dos mercados de carbono. A sequestro de carbono, por exemplo, é um dos serviços de ecossistema, mas aqui podemos depois explorar um bocadinho mais, que é, por exemplo, remunerar pela questão do aumento da biodiversidade, ou seja, tendo uma maior biodiversidade, temos depois serviços de ecossistema que não vão só apoiar a própria produção, mas vão também apoiar a própria sociedade, pela questão, por exemplo, da diminuição de aplicação de fitofármacos, por exemplo. E depois temos aqui, obviamente, a questão, outra componente de serviços de ecossistema, a água, por exemplo, ou seja, tendo solos mais estruturados e maior matéria orgânica, temos mais retenção de água, temos menos erosão, ou seja, eventos, por exemplo, que aconteceram este ano em fevereiro com a tempestade Christine, em que solos mais expostos e eventualmente tiveram mais erosão. Isto são tudo perdas que anualmente na Europa está estimado que são perdas de 50 bilhões de euros, ou seja, é muita perda, são serviços de ecossistemas que são providenciados do solo e que estamos a perder e eventualmente a gastar muito mais dinheiro do que estarmos a usar medidas preventivas para evitar que estes problemas existam. Ou seja, estamos sempre a falar de economia. Eu acho que o que falta aqui é colocar o solo e esta componente da biodiversidade dentro das folhas de Excel, dentro dos modelos de negócios e valorizar efetivamente e monetariamente este tipo de serviços que são essenciais tanto para a produção como para a sociedade. Muito bem. Diogo, tenho aqui uma outra questão que também da nossa audiência e que se calhar aproveitava para lhe perguntar a si, que tem um projeto mais de regenerativa mais puro e duro, que é se faria sentido uma regulação para a regenerativa ao estilo da agricultura biológica. Uma vez, eu acho que entendo esta pergunta, porque uma vez que a regenerativa não tem uma regulação ou um normativo próprio e que muitas vezes é apropriado o termo, não é? Há muitos agricultores regenerativos que dizem que há uma apropriação indevida do termo regenerativo, não é?
que eficiência é uma coisa, trabalhar a eficiência é uma coisa, a regeneração é outra, completamente diferente. Qual é a sua opinião sobre isto? Eu tenho, digamos, duas visões, que é as certificações, os modos de produção, etc, etc, eles trazem limitações ao que depois se pode fazer ou não fazer. Por exemplo, no nosso caso, na questão, por exemplo, da questão do modo de produção biológico, e obviamente também estando aqui bastante ligado à questão dos subsídios agrícolas, ou seja, há coisas que fazem sentido fazer tipo, no campo, mas que depois entram em choque com a questão do modo de produção biológico. Por outro lado, ter regulamentação, eu acho que faz sentido pela questão do próprio greenwashing, porque creio que mais importante dizer se é regenerativo ou não é mostrar que se realmente as práticas e o que se está a aplicar dentro de cada uma das quintas, de cada uma das idades, realmente está a trazer outputs regenerativos para o sistema. O que nós fizemos em termos de Monte Silveira, e obviamente agora vou-me contradizer aqui um bocadinho, foi devido a este grande greenwashing que está a acontecer à volta do termo da agricultura regenerativa. Nós fomos uma das primeiras herdades na Europa, em larga escala, em que a gente certificou como Regenerative Organic Certification, ou seja, é uma certificação que é baseado também na questão da componente de modo de produção biológico, mas que depois traz outros pilares, quer seja a questão da justiça social, quer seja depois também pelo bem-estar animal. E o que eu gosto nesta certificação, ao contrário, por exemplo, da certificação biológica, é que a certificação biológica é baseada nas práticas que se vão fazendo no campo. Esta certificação biológica regenerativa, nós temos que mostrar que as práticas que estamos a implementar estão a dar outputs, ou seja, que realmente estamos a regenerar o solo. Ou seja, não é só uma questão de eu estou a fazer isto, não, eu estou a entregar isto para a sociedade. Eu acho que aí sim faz sentido ter uma certificação, uma regulamentação que mostre e que audite que os claimers que se estão a fazer ou a dizer realmente estão a dar outputs que trazem benefícios, obviamente, para a componente da produção e depois para a sociedade e para o próprio ambiente. Ou seja, aqui, pronto, para concluir, é um NIN. Ou seja, por um lado, acho que limita um bocadinho o que se pode fazer ou não fazer no campo. Por outro, acho que sim, porque depois podemos proteger realmente destas campanhas de greenwashing que se estão a fazer não só em Portugal, mas por todo o mundo fora. Muito bem, muito obrigado, Diogo. Voltava a si, para fecharmos aqui um bocadinho esta questão do projeto. O projeto tinha aqui uma componente também interessante, que era trabalhar aqui em algo muito sensível para a cultura do arroz, que é a questão do metano, não é? E aqui vocês também conseguiram aqui alguns progressos, ou aparentemente Sim. conseguiram alguns progressos. É muito rápido. O projeto, para além, começou por isto que eu há pouco descrevi, e em paralelo arrancou uma segunda vertente, que era perceber como é que nós podíamos cultivar arroz com ganhos para além dos quilos de arroz, no que diz respeito às emissões. Sabemos que o arroz é, entre as culturas, nomeadamente as cerealíferas, mas de uma forma geral, aquela que tem um risco de emissões grande por causa do metano. Portanto, na prática, o encharcamento dos solos leva à substituição do microbioma aeróbico por anaeróbico, e portanto depois a produção de metano existe e depois liberta-se.
E isto acontece também muito provocado pelas oscilações entre o seco e o molhado, digamos assim. Portanto, a procura de até que ponto é que, por exemplo, o recurso à plantação em vez de ser a sementeira nos poderia trazer ganhos em termos de redução de emissões de metano, e constatámos que assim era, juntamente com outras práticas, que é a meio do ciclo fazer uma quebra seca, portanto retirar a água toda ao arroz durante uma semana, 10 dias, numa fase que não seja excessivamente crítica para não afetar o desenvolvimento futuro, mas que tenha impacto na redução, na libertação de metano. E, portanto, conseguimos chegar a alguns resultados interessantes. Ensaiámos 7 modos de produção diferentes, jogando com isto, jogando com o inverno seco, por exemplo, isto é, ter os canteiros a seco durante o inverno. E isto é curioso, e eu acho que temos de ter aqui muita cautela. Eu depois tinha aqui alguns comentários que gostava de fazer muito rápidos, porque nós sabemos, por exemplo, existe uma medida de política pública que se aplica nomeadamente aos arrozais, mas também a outras zonas úmidas, para a proteção da avifauna. E isso implica manter o encharcamento o ano todo. Ora, no caso com que nos confrontamos, manter o encharcamento significa aumentar as emissões de metano. Portanto, há aqui 2 serviços de ecossistemas, admitindo que a biodiversidade é um serviço de ecossistema importante e que as aves são um indicador de topo da biodiversidade que está na pirâmide. Há aqui escolhas a fazer. O mundo, a natureza, como eu costumo dizer, não é só amiga do homem. Às vezes não é amiga do homem. Portanto, aquilo que eu acho importante nestas coisas, e agora vou saltar um bocadinho fora do projeto, o projeto tinha esta dimensão do metano e tinha também uma dimensão da biodiversidade. Portanto, uma das coisas que fizemos e que está em curso é o levantamento da biodiversidade na Quinta da Foz. No solo, como há pouco foi referido, acima do solo, começámos pela fauna, pela flora, peço desculpa, e pelas aves, e vamos avançar para os insetos, e estamos também focados nos mamíferos, porque é uma zona onde há bastantes mamíferos grandes que por ali andam. Dito isto, nesta nossa experiência, nós não queremos nenhuma certificação. Pegando na questão, não faço ideia sequer se somos regenerativos ou para-regenerativos ou pseudo-regenerativos ou eventualmente regenerativos washer. Mas tem muito mais conhecimento hoje do que tinha, não é? Tenho muito mais conhecimento do que tinha. E, essencialmente, aquilo que nós pensamos, e o nós agora, nós, agricultor, mas também na equipe que levou para a frente o projeto, entre a Agrogés, a Faculdade de Ciências e a Suporte Agrícola, uma outra empresa que interagiu muito connosco, é que tudo isto se trata de utilizar bom senso o mais possível. Se nós quisermos, pela nossa experiência falo, não falo pela experiência de outros, se nós quisermos levar ao extremo da perfeição a otimização da biodiversidade, a otimização, neste caso minimização das emissões de metano, aquilo que vamos fazer é provavelmente perder a oportunidade de dar algum contributo em algumas destas dimensões. Eu tenho como preocupação, já aqui foi dito, estou de acordo, que o solo é o ativo mais relevante para a atividade onde eu me envolvo, não é? Na agricultura. E, portanto, tenho preocupações com o solo. Mas eu sei que se quiser regenerar o solo o mais rapidamente possível, digamos, o mais rapidamente que a natureza me permita, eu provavelmente vou à falência antes de conseguir ter o solo regenerado. E a seguir entrego o solo à natureza. E entregar o solo à natureza não dá bom resultado, pela minha experiência falo. Ou seja, temos que tirar todo o partido das lições que a natureza nos dá relativamente ao modo de fazer certas coisas, ao modo como os antigos faziam algumas coisas. Esta história da plantação do arroz em vez da sementeira não é nenhuma invenção.
Em Portugal sempre se plantou arroz, deixou de se plantar aqui há 30 anos atrás, talvez. Em algumas regiões do globo continua a plantar-se o arroz, e há razões para isso. Portanto, há práticas que são muito interessantes sob o ponto de vista da regeneração de características dos ecossistemas onde a agricultura está inserida, e penso que é preciso muito bom senso na identificação dos contributos que essas práticas podem dar. Eu, pessoalmente, e olhando um bocadinho para a questão que estava a ser levantada de haver ou não haver certificação, de haver ou não haver remuneração através de políticas públicas de serviços do ecossistema, a certificação, se for baseada em resultados, como há pouco estava a ser referido, estou de acordo. A questão do biológico, da produção integrada, para não ir mais longe, aquilo que eu não consigo perceber é porque é que não se medem resultados. Eu não tenho nada contra a produção o modo de produção biológica, que fique claro, nem o modo de produção integrada, mas eu não tenho nenhuma garantia que aquilo que está a acontecer, mesmo fruto de algumas práticas regenerativas, se elas forem gerar uma norma de classificação, de reconhecimento, aquilo que me interessa enquanto consumidor é que a consequência daquelas práticas tem impacto. Que o carbono no solo aumentou, que a capacidade de retenção de água aumentou, que o número de aves ou a diversidade das aves aumentou, que o que quer que sejam os indicadores relevantes. E, portanto, esse é o grande passo que eu acho que é necessário dar, sem nunca perder de vista, pensando nos agricultores, que a dimensão económica é essencial. E, portanto, há caminhos que alguns provavelmente terão que fazer de forma mais lenta para que não percam o pé da competitividade, porque se o perderem não ficam cá para contar a história nem para regenerar coisa nenhuma. Portanto, esse caminho terá que ser feito por alguns de forma mais lenta, por outros de forma mais rápida, ou porque dominam melhor o conhecimento, ou porque têm uma condição geográfica mais interessante, ou porque têm uma escala que outros não têm e, portanto, conseguem fazê-lo dessa forma. Eu estava a ouvir aqui o exemplo dos bosques associados aos pomares. Na Quinta da Foz, neste exemplo que eu estou a usar, temos também zonas que chamamos, não para fora, chamamos para nós de hotspots de biodiversidade, porque são zonas que não cultivamos, que nos permitem, por exemplo, temos essa esperança, gerir um problema enorme que temos, como tem as zonas de produção de arroz, nomeadamente aqui o Vale do Tejo, que é o problema das aves. As aves que nós protegemos, e somos estimulados a proteger, têm impactos terríveis nos arrozais, terríveis do ponto de vista da produtividade. A inteligência que nós temos que ter para conseguir conviver com as aves é provavelmente criar-lhes santuários, para que, santuários não sei se é a palavra certa, atenção, zonas com espelho de água à vista, para que elas, em vez de irem pousar no canteiro de arroz, nomeadamente os flamingos, os ibis, etc., que pura e simplesmente arrasam um canteiro de arroz, não fica lá nada. Em vez de irem pousar no canteiro de arroz, que possam ir pousar ali ao lado, num sítio que eu lá tenha preparado para isso, e para isso é preciso escala. E para isso, se calhar, não basto eu, tem que ser a Quinta da Foz e todos os produtores na zona criarem uma rede de pontos de poiso, pelo menos para os flamingos e para os patos, que são aqueles que estragam mais, poderem lá estar e conviver connosco e com o arroz, coisa que não é fácil. Só uma última nota, a que eu sou muito sensível, embora perceba a lógica que aqui estava a ser referida do resíduo zero, da redução do número de resíduos nos alimentos, etc. Eu tenho sempre muita cautela quando se fala disto, porque não é verdade que a alimentação em Portugal seja insegura. Não é verdade. Eu digo isto sabendo o que estou a dizer. Ou seja, em Portugal e na Europa de uma forma geral, os alimentos em Portugal são seguros.
Eu tive uma vez uma conversa com a SONAI, que já aqui foi referida, exatamente tem este programa do resíduo zero. Eu acho que é preciso muito cuidado com tudo isto, porque nós estarmos a dizer que há ali um produto, uma maçã, ou uma pera, ou uma banana, ou o que seja, um arroz, que tem resíduo zero, estamos a dizer que os outros têm resíduos. Ora, por um lado, nós não conseguimos afirmar, como aqui foi dito, que o resíduo é zero. Aquilo que estamos a dizer é que os métodos que temos para medir resíduos não permitem detectar resíduo, que é diferente. E ao fazermos esta distinção, estamos a dizer, atenção, tudo o resto tem resíduos. Não é isto que se pretende, mas é preciso alguma cautela, porque Pelo efeito que pode ter. o é isso? impacto que isto tem é poder criar uma sensação de insegurança na alimentação. É verdade que nós podemos comer de forma mais saudável, mas a maior parte disso de que estamos a falar não tem a ver com a qualidade dos alimentos, tem a ver com o desequilíbrio, com a quantidade, com o tipo de alimentos falta que de escolhemos diversidade, etc. Pontualmente pode existir um problema de intoxicação, digamos assim, ou seja, de excesso de um determinado resíduo, de um determinado componente num produto que gera problemas de saúde. Mas isso são as exceções daquilo que eu conheço e daquilo que tenho estudado. Portanto, eu acho que todas estas práticas da regeneração são extraordinariamente importantes. Para mim, particularmente as do solo, porque sou muito sensível à questão do solo, porque acho que, tendo um solo saudável, tudo o resto é muito mais saudável, nomeadamente todas as questões da biodiversidade, que são particularmente importantes para o equilíbrio destes ecossistemas que estamos a falar. Muito bem, temos o nosso tempo largamente ultrapassado, mas Jorge Soares queria deixá-lo concluir, precisamente porque há pouco estávamos aqui com a questão da remuneração dos ecossistemas e tudo mais, mas o que lhe queria perguntar, e para uma resposta muito, muito rápida, era qual era agora o próximo passo, uma vez que está a ser feito este caminho para os ecopomares e cada vez com mais adesão por parte dos vossos produtores, qual é agora a ambição futura, uma vez que já estão integrados no programa, ou uma boa parte do resíduo zero, da regenerativa, da transição, do programa da agroecologia, não é? Qual será aqui a próxima ambição? A próxima ambição... Ou é só consolidar tudo isto? A próxima ambição é esta, é de nós podermos ser um elo desta cadeia que ajuda exatamente a comunicar que os sistemas agrícolas não têm que ser obrigatoriamente centros de produção de alimentos inseguros e não têm que ser considerados como espaços de produção e de destruição ou de agressão à natureza. Ou seja, nós queremos mostrar à comunidade, e por um lado isto não é ingênuo, é porque a comunidade são os nossos consumidores, nós queremos demonstrar que os sistemas agrícolas têm que usar esta linguagem ecóloga, têm que usar a linguagem dos ecólogos, têm que praticar a linguagem dos ecólogos. E o final do sonho é, nós queremos comercializar, queremos ser remunerados pelos serviços de natureza, pela reabilitação e reforço dos ecossistemas que num sistema agrícola estamos a fazê-lo. Não são só os espaços naturais, não são só os espaços abandonados. Aliás, nós pela experiência que temos, achamos que um sistema agrícola como o nosso e como outros, não sei se o termo é certo, mas por ser um sistema aditivado, porque é um sistema onde nós proporcionamos, multiplicamos a produção de hidratos de carbono. Quando multiplicamos, aceleramos, estimulamos a produção de hidratos de carbono para produzirmos alimento, estamos a potenciar o aparecimento de outras espécies. Nós achamos que um dos ecólogos estuda umas das espécies que estamos lá, esteve a estudar em vários locais, inclusive numa lagoa lá próximo, e no pomar encontrou mais espécies de borboletas noturnas do que num espaço natural, num espaço onde não há intervenção humana. Por isso, se nós de facto nós queremos fazer esta caminhada com consistência e queremos vender serviços de natureza. E estamos a trabalhar agora e a aprender como identificar, como quantificar, para mais tarde como valorizar. Se até lá não forem as políticas públicas ou outras que nos paguem estes serviços de natureza, pelo menos que os consumidores que estejam disponíveis a pagar, e estamos a falar do voluntariado, podermos
podermos nos candidatar através do nosso projeto associativo, da nossa marca, podermos nos candidatar a que, e estamos a pensar, materializando esta rede, quando tivermos a maioria das nossas maçãs produzidas em ecopomares, nós queremos criar aqui uma nova marca dentro da marca Maçã de Alcobaça e que tem aqui esta garantia que são maçãs produzidas em territórios que, para além da produção de maçã e para além da preservação, já produz outras coisas. Muito bem. Meus senhores, foi um gosto conversar convosco, o Diogo que esteve remotamente, o Paulo Carvalho, Jorge Soares, Francisco Gomes da Silva. Tivemos aqui perspectivas diferentes, em culturas diferentes, mas muito ricas. Acho que foi aqui uma conversa, ficaria seguramente aqui muitas mais horas a conversar convosco e traríamos aqui muito mais conhecimento, mas fica aqui um bocadinho como nota final, todo este entusiasmo por estar a traçar um caminho de conhecimento, sobretudo, não é? Porque acho que todas estas práticas regenerativas envolvem muito conhecimento que nós ainda não temos. Sobre o solo sabemos pouquíssimo. Isto é tudo fantástico o que descobriu ali naquela experiência de canteiros, não é? Perceber o que está lá, o que pode ser feito, da recuperação das práticas. Tudo isto envolve realmente muita dedicação, muita investigação, mas muita vontade de conhecer e de fazer diferente, não é? E de perceber que é preciso fazer aqui alguma transição com sensatez, não é? Com segurança, porque muitas vezes entrar aqui em caminhos radicais fazem com que depois as pessoas, lá está, desistam, porque tem que haver um racional económico também em tudo isto e não consolidem estas práticas como deveriam ser. Portanto, acho que todos concordamos que é um caminho que tem que ser feito, não podemos estar eternamente em transição, como se costuma dizer, mas é um caminho que tem que ser feito com muita segurança e isso exige tempo, conhecimento e passos seguros. Portanto, foi um gosto ouvir-vos, perceber aqui todos estes diferentes estadios nestas diferentes culturas e seguramente que vamos voltar a falar sobre este tema brevemente noutros fóruns aqui da vida rural. Mais uma vez, obrigada a todos, obrigada a Diogo também que está remoto pela vossa presença. O AgroWin Radar Bioeficiência fica por aqui neste direto, nesta live que fizemos esta tarde. Já sabe que vai poder continuar a acompanhar os conteúdos sobre bioeficiência ao longo dos próximos meses no site da Vida Rural. Daremos nota através das nossas newsletters, de notícias da nossa app e das redes sociais. Foi um gosto estar aqui hoje e poder partilhar esta informação convosco. Obrigada por estar desse lado.